Cris, dá alguma dica sobre políticas internas. Olha só, antes de falar de política, eu vou sugerir o seguinte. Antes de você sair na área de compliance escrevendo política, código interno, crie uma estrutura de instrumentos normativos internos. O que é isso? Crie um racional dos documentos que você vai produzir internamente. Crie uma hierarquia entre eles. Defina o escopo de cada um deles. Defina um template para cada um deles. Isso tem que ficar muito bem estruturado, porque senão, no decorrer do teu trabalho, isso vai começar a se perder. Vai ter hora que você vai escrever política quando deveria ser um código, vai ter uma hora que você vai escrever uma instrução quando deveria ser uma política. Crie esse racional. Aí você vai me perguntar, mas qual é o racional? É o racional de acordo com a cultura da empresa. Se a empresa é mais informal, de repente não vale a pena você ter uma estrutura muito complexa de instrumentos normativos. Usa só 3, usa código, política e procedimento. Se for uma empresa que é um pouco mais burocratizada, aí sim você estende um pouco mais. Mas o mais importante, antes de você sair escrevendo política, é você criar essa estrutura de instrumentos normativos. Em segundo passo, a sugestão que eu dou é: crie um procedimento para elaboração de instrumentos normativos internos. O que é isso? Quem é que pode elaborar? Qual é o processo de revisão? Nessa revisão, o que você tem que verificar? E aí você estabelece ali nesse procedimento que o compliance é o aprovador final para a publicação desses documentos. Que aí o compliance vai fazer uma comparação se o elaborador daquele documento ele tem alçada para falar sobre aquele assunto, se o assunto tratado ali dentro daquele documento é compatível com o documento que ele escreveu, então de repente é um assunto que deveria estar em procedimento e está em política, ou está em política deveria estar em procedimento, e principalmente se aquele assunto ali não conflita com alguma outra diretriz que existe em algum outro documento interno, porque isso é muito ruim, você ter uma estrutura de documentos internos que se conflitem ou que sejam redundantes, porque no primeiro documento com um assunto redundante que um colaborador lê, isso vai dar uma descredibilizada para ele ler um próximo que você divulgue. Então cria primeiro essa estrutura, esse racional, cria um procedimento de elaboração de normativos internos para você garantir que ao longo do tempo essa estrutura continua sendo cumprida.